Então, caríssimos colegas, vamos lá para a nossa última disciplina aqui da semana, que é o fenômeno religioso. Dessa vez, nós vamos falar sobre as contribuições da sociologia, psicologia e antropologia. Lembrando sempre, isso é uma resenha da aula do professor e da apostila. Isso não suprime a explicação do professor nem a leitura da apostila. Não suprime a explicação da matéria pelos acadêmicos. É apenas um material didático de apoio que eu faço para os colegas que não conseguem pegar bem a matéria e para eles terem um norte, tá? Mas seria interessante, ouçam aqui a minha resenha, ouçam a minha aula e leiam a apostila, que vai ficar tudo extremamente claro para vocês e bem compreensível. Vamos lá então? Então, a religião ela não é só algo que acontece dentro do templo, dentro da igreja ou da nossa mente. Ela está nas relações sociais, nas emoções humanas e na cultura dos povos. Por isso, para entender o fenômeno religioso de verdade, precisamos olhar para ele com as lentes dessa ciência. Então vamos lá. A sociologia da religião estuda como a religião funciona dentro da sociedade. O que ela quer entender, por exemplo? Como as crenças influenciam o comportamento das pessoas, como as religiões ajudam a manter a ordem social e até como elas podem gerar mudanças e revoluções. Então, isso são aspectos que desde o princípio já vem se apontando e desde o princípio das religiões elas são imutáveis. Em primeiro lugar é como as crenças influenciam o comportamento das pessoas, como a religião ajuda a manter a ordem social. Lembra do ser ético, do ser humano como um indivíduo ético, moralmente ético, porque ele é pautado pela religião que ele segue e tudo mais? E até mesmo como pode gerar mudanças e revoluções. Nosso mundo aí, desde a antiguidade até a era moderna, foi pautada por muitas guerras que foram moldadas através das crenças. Até hoje, por exemplo, o que nós podemos citar como clichê, mas nós podemos citar bem, é a questão de Israel e a Palestina. Como as guerras e revoluções elas ainda são pautadas pelo quesito religioso. Então, aqui na nossa apostila começa falando da tradição francesa, que tudo começa na França lá pelo século XIX, com o pensador Saint-Simon e Auguste Comte e Émile Durkheim. Émile Durkheim, nossa. Saint-Simon, ele imaginava um novo cristianismo que fosse além das divisões entre católicos e protestantes. Ele sonhava com uma religião que voltasse ao espírito das primeiras comunidades cristãs, focada na solidariedade e na justiça social. Para ele, o cristianismo deveria ser um instrumento de filantropia e de transformação social, voltado principalmente aos pobres. Em resumo, ele queria um cristianismo ético e prático, não preso a dogmas, mas o amor ao próximo. Acabar a questão dogmática, acabar doutrina e tudo mais tal, e trazer apenas a filantropia e a transformação social. Auguste Comte, ele foi o pai do positivismo, que é aquela filosofia que acredita que o conhecimento verdadeiro vem apenas da ciência. Ele dizia que a humanidade passou por 3 estágios: o estágio teológico, que é quando tudo era explicado por deuses, lembram das outras aulas aí? Daí nós tivemos o estágio metafísico, que essa semana nós vimos um pouco do estágio metafísico também, que é quando apelava para forças abstratas, e o científico, que é quando a razão substitui a fé. Então, para Comte, que é o pai do positivismo, o, nós, a humanidade passou por esses 3 estágios e ela estava nesse último estágio, no científico.
Então, o Comte acreditava que as religiões antigas cumpriram um papel importante, mas que agora a fé deveria ser a religião da humanidade, uma religião racional, sem Deus, mas com valores. O amor como princípio e a ordem como base e o progresso como fim. Essa, até mesmo uma curiosidade, esse lema está impresso na bandeira do nosso país, né? Ordem e progresso. Isso vem direto de Comte, da ideia positivista. A nossa república ela foi declarada com intuitos positivistas, já na tentativa de se enterrar velhos traços da monarquia, inclusive até mesmo a religião. Mas isso é para outro contexto. Vamos lá. Então veio Emily Durkheim. Emily Durkheim eu acho que é o mais novinho deles ali, que morreu em 1917. Durkheim foi o primeiro a estudar a religião de forma científica e empírica. No seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele analisou tribos aborígenes da Austrália e concluiu que a religião nasce da sociedade. Ele dizia que o sagrado e o profano são as duas dimensões da vida. O sagrado une as pessoas num sentimento coletivo, e o profano é o que pertence ao dia a dia e ao comum. Já na semana passada nós vimos também um pouco do sagrado e do profano. Para Durkheim, Deus é a própria sociedade, projetada fora de nós. Ou seja, quando um grupo adora um símbolo religioso, ele está, na verdade, adorando a força coletiva que o une. Um exemplo prático. Quando os torcedores cantam o hino do time e choram junto, fazem aqueles rituais, isso é um fenômeno religioso no sentido sociológico, tá, pessoal? Deixando bem claro. No sentido sociológico, isso é um fenômeno religioso. Eles criam uma coesão social como um culto. Então, para entender como Durkheim via a questão da religião, ele compara de uma. Ele não. Eu estou fazendo essa comparação, mas ele via desse jeito banal. Que é como quando os torcedores estão lá torcendo pelo time. Isso é um fenômeno religioso. Tá? Somente, obviamente, no sentido sociológico. Então, se cria um culto. Se cria um culto a partir daí. Então, nós temos aqui, depois disso, a tradição alemã. A sociologia alemã aparece no contexto ideológico. E temos destaque então para o Max Weber e o Ernest Trost. Nós vamos lembrando um pouco que lá no pensamento francês ele é pautado também um pouco pela ideia marxista, mas até diz aqui no começo que a tradição marxista classificou os primeiros sociólogos franceses como socialistas utópicos. Mas não vamos nos aprofundar, mas eu não vou me aprofundar nisso daí, porque foi mais uma nota de rodapé do que propriamente dita uma explicação. Mas vamos voltar aqui para a tradição alemã, tá? Max Weber, que viveu até 1920, Weber estudou a relação entre a religião e a economia. No livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele mostrou que o protestantismo calvinista ajudou a criar o modo de pensar de que deu origem ao capitalismo moderno. Por quê? Porque a ideia de vocação e trabalho como sinal de predestinação fazia as pessoas trabalharem duro, economizarem e investirem. Assim, a fé virou um combustível econômico. Weber também criou o conceito de carisma, força pessoal que move líderes religiosos e sociais, de Jesus a Martin Luther King, de Francisco de Assis a Gandhi, mostrando que a religião pode mudar o mundo e não apenas adaptar-se a ele. Então, o trabalho de Weber foi dizer que a religião ela é um instrumento de mudança, não um instrumento de adaptação. Trotsky, ele estudou as formas que a religião assume na sociedade. Ele distinguiu ela em dois tipos.
Igreja, que é institucional, que ela está ligada à sociedade, busca incluir a todos, e a seita, que nasce da ruptura e é mais exigente e íntima. Então, a igreja, ela é institucional e coletiva. Ela busca incluir todos, ela é inclusiva. Qualquer um que chega, ela está ali, ela é inclusiva. E a seita, o pessoal vê muito a palavra seita como uma palavra maldosa. É, realmente, a palavra seita, ela é denominada para muita coisa esquisita, né? Mas a seita, na verdade, ela nasce de uma ruptura e ela é mais exigente e ela é mais íntima. Muitas vezes é um núcleo de pessoas únicos, tem todo um ritual fechado, tem toda uma coisa fechada, ela é mais íntima. Não é para todos, ela não é inclusiva. Exemplo, o catolicismo, típico a uma igreja. Enquanto os batistas e os pentecostais têm origem mais sectárias. Eles não são tão inclusivos. Essas formas moldaram até mesmo a democracia moderna, especialmente a democracia americana. Na verdade, na verdade, o modelo sectário ele moldou ele moldou a democracia moderna e a democracia americana. Vocês podem ver que na democracia americana tem só dois lados. E tem uma forma de ver as coisas. E não tem propriamente. Aliás, existe propriamente uma divisão bem grande entre o Estado e a religião. Daí nós vamos ter ali a área anglo-americana, tradição anglo-americana. Aqui entre os autores como Brian Wilson, Peter Berger e Robert Bellah. Vamos lá. O Brian Wilson estudou os novos movimentos religiosos e a secularização. Ou seja, como a sociedade moderna via se afastando da religião tradicional, mas ao mesmo tempo cria novas formas de fé, mais pessoais e menos institucionais. Então, como a religião ela vai se desdobrando em coisas mais pessoais e menos institucionais, pequenos grupos, como ela vai se dividindo. Peter Berger dizia que a religião organiza o mundo e dá sentido ao sofrimento. Mesmo quem não crê vive dentro de um mundo sagrado, cheio de símbolos e significado. Então, Peter Berger ele já era mais para o lado filosófico daquela questão de que o ser humano é capaz de Deus e de tudo no mundo era sagrado, com simbolismos e significado, mesmo para aqueles que não creem. Mesmo aquelas pessoas que não creem, elas procuram alguma coisa para si. Então, então não deixam propriamente dito de buscar a Deus. Já Robert Bellah falava que a religião civil americana é um tipo de fé nacional que une o povo dos Estados Unidos da América em torno de símbolos, hinos e discursos patrióticos. Por exemplo, quando um presidente jura sobre a Bíblia e diz Deus abençoe a América. Isso é um ritual religioso, uma identidade nacional. Então Bellah vai dizer que a, a religião ela se molda, a religião ela se molda e ela vira um tipo de fé nacional. Como Bellah falava muito para o povo norte-americano, então ele vai colocar tudo isso dentro do contexto norte-americano, as questões dos símbolos, hinos, os discursos patrióticos, tal, como quase toda essa conjuntura entre Deus e o Estado, apesar de ambos estarem bem divididos, mas eles estão divididos, mas ao mesmo tempo existe um conjunto entre Deus e Estado, tanto tanto que sempre existe aquela célebre frase no final dos discursos dos presidentes que diz que Deus abençoe a América. Vamos lá então para os enfoques psicológicos, a psicologia da religião. Agora nós mergulhamos dentro da mente humana. A psicologia da religião. Ela tenta entender como nascem os sentimentos religiosos,
As experiências místicas e os medos e as esperanças que as pessoas têm diante do divino. As origens da psicologia começou a estudar a religião com Wilhelm Wundt, lá no século XIX, que fundou o primeiro laboratório de psicologia de Leipzig. E depois vieram os autores que viam o êxtase e o fanatismo e o misticismo quase como doenças do sentimento religioso. Mas isso mudou com o tempo, especialmente com William James, em sua obra As Clássicas Variedades da Experiência Religiosa, livro de 1902. É um livro interessante, tá, pessoal? James mostrou que a religião pode ser saudável, ajudando as pessoas a encontrar sentido, força e superação. Pessoal, até recomendo que leiam esse livro é muito bom mesmo, tá? Então, nós tivemos as três grandes correntes psicológicas, que é a primeira, a psicologia humanista, de Alport e Maslow, que vê a religião como parte da busca do crescimento pessoal. Alport dizia que a fé madura liberta e não oprime, e Maslow estudou os picos de experiência, momentos de êxtase e paz que transformam o ser humano. Como exemplo aí, uma pessoa que medita e sente em comunhão com o universo, ela está vivendo um pico de experiência espiritual. Então, tanto que Maslow foi bem mais profundo que Alport, quando ele falou que que o ser humano tende a usar a meditação, tende a usar a meditação, a leitura orante, um lecto divino, para, para estar em contato com o universo, estar em contato com o próprio Deus. Daí, na psicanálise clássica, no caso Freud, Freud viu a religião como uma ilusão infantil, um modo de lidar com o medo e a culpa. Ele comparou os rituais religiosos com neuroses obsessivas. Ambos repetem gestos para aliviar a angústia. Mas, ainda que crítico, Freud reconheceu que a religião tinha força porque tocava o inconsciente humano. Olha que interessante. Mesmo Freud usando todos os sentidos da razão a qual ele acreditava, a qual ele pensava, ele vivia para o pensamento da razão pela razão, que é o do método dedutivo racional de Freud, ele sabia que a religião ela mexe no inconsciente humano. Então, mesmo ele dizendo que era uma ilusão infantil, ele ainda tinha um lado de validar a religião como algo positivo para as pessoas. Jung, na psicologia analítica, seguiu outro caminho. Ele acreditava que os mitos e símbolos religiosos vêm do inconsciente coletivo, uma espécie de memória espiritual da humanidade. Para ele, a religião é uma linguagem da alma. O problema não é crer, é perder o contato com o sagrado interior. Por exemplo, sonhar com uma luz, com a água, a montanha, pode ser um símbolo de purificação, transformação e busca pelo divino. Então, Jung ele sempre dizia que as pessoas elas tinham uma alucinação, elas tinham uma, não era bem uma alucinação, elas tinham no inconsciente coletivo toda a simbologia religiosa. Na verdade, Jung poderia se dizer que ele ele era uma pessoa capaz de Deus, obviamente, como toda criatura, só porque como ele não conseguia expressar a sua vontade de falar de Deus ou achar um sentido para o que ele falava, então ele dava o exemplo dessa forma, como um inconsciente coletivo. Mas se nós formos olhar, olha só que interessante, irmãos. Se nós formos olhar no contexto psicológico, todos esses indivíduos que falam alguma coisa da religião, todos eles atestam uma coisa em comum.
O poder que a religião tem de transformar o ser humano. Então, no final das contas, esse poder, esse mistério da fé, essa ação salvífica que ciência nenhuma nunca vai conseguir explicar. Vamos lá então para a antropologia da religião. Nós saímos então de tentar cientificar o pensamento para ir a campo. Agora vamos sair do laboratório e ir a campo. Por meio das culturas, das tribos, dos povos e tradições, a antropologia da religião observa como as pessoas vivem o sagrado no cotidiano. Ela não julga se a crença é verdadeira ou falsa. Ela quer entender o sentido que a religião tem para quem a pratica. A antropologia cultural e social começa com Edward Taylor, que estudou o animismo, que é a crença de que tudo tem alma, pedras, rios, animais. Depois vem Bronislaw Malinowski, que mostra que a religião ajuda o ser humano a lidar com o medo e a incerteza da vida. O mito para ele não é uma história carregada de valores e sabedoria coletiva. Um exemplo simples é quando o mito indígena explica a origem do trovão como o grito de um deus. Isso ajuda a comunidade a entender e a respeitar a natureza. Viu? Então Bronislaw, ele mostra que a religião ela ajuda o ser humano a lidar com o medo e a incerteza da vida. Daí a gente volta lá para aqueles primórdios lá. Ah, um trovão. Ah, foi um deus que mandou. Lembra quando tudo era culpa dos deuses? Outro nome importante é Roger Bastide, que estudou as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, e ele mostrou que o sincretismo, que é a mistura de crenças africanas e católicas, é uma força de resistência e de identidade cultural, não um erro. O transe, os cânticos, os rituais, tudo isso é uma forma legítima de contato com o sagrado. Pessoal, eu sei que eu sei que essa não vai ser a opinião de muitos, tá? Eu estou eu estou sintetizando o que está na própria apostila. Por isso que é sempre bom ler a própria apostila também. Depois nós temos o estruturalismo com Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dizia que por trás dos mitos e ritos há uma estrutura comum, uma espécie de gramática do pensamento humano. Os mitos para ele não são como frases que a humanidade repete para lidar com os mesmos dilemas: vida, morte, ordem, caos, natureza e cultura. Então, Strauss diz que tudo existe uma estrutura comum. Por exemplo, o mito de Adão e Eva e de Pandora, da primeira mulher nos povos indígenas, falam a mesma coisa, a curiosidade humana e suas consequências. Então ele quer dizer que o mito de Pandora é Adão e Eva, que todas as culturas praticamente elas têm histórias semelhantes. É isso que Levi Strauss quer dizer, que eles sentem sempre os mesmos dilemas. A ordem, o caos, a natureza, a cultura, que as histórias praticamente se repetem mesmo esses povos não tendo contato um com os outros. Então ali, nos enfoques antropológicos, nós vamos ter também depois as escolas simbólicas de Clifford Geertz e Victor Turner. Esses autores viram que a religião é uma linguagem simbólica que fala sobre o invisível através do visível. Geertz dizia que o papel do antropólogo é decodificar o sagrado, entender o que um gesto, uma música, uma oferenda querem dizer. E Turner lembrava que a religião ajuda a manter o equilíbrio emocional e social, mesmo nas mudanças. Então, ele dizia que cada evento religioso, um exemplo por exemplo, até hoje, as festas religiosas, como o Círio de Nazaré, ou festa Divino Espírito Santo, ou as nossas festas aí de comunidade de igreja, elas é o que mantém a fé viva
e também nos mantém como senso de comunidade. Então, nessa apostila, sobre o fenômeno religioso não está propriamente pautada no nosso cristianismo católico, porque também nós temos que entender a, os vários meios de pensar e as várias escalas psicológicas e filosóficas, e principalmente antropológicas, das religiões, para a qual nós podemos filtrar ela e entender no nosso contexto católico, tá? Então, o que que nós aprendemos hoje? É que a sociologia mostra como a religião é organizada, ela organiza a sociedade. Esse foi o ponto principal. Aqui não quis falar, por exemplo, da espiritualidade de fé do catolicismo, não quis dizer nada sobre isso. Ela quis apenas mostrar como a religião organiza a sociedade. Que a psicologia revela como ela transforma o indivíduo e que a antropologia ensina que a religião é a expressão da cultura humana com infinitas formas e significado. A religião, portanto, ela é um espelho do ser humano, no caráter social, emocional e simbólico. Entender isso nos ajuda a respeitar a crença dos outros e ver o sagrado em diferentes formas e perceber que, no fundo, toda busca religiosa é uma tentativa de responder à mesma pergunta: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, pessoal, é, essa apostila ela é bem curtinha, tem 9 páginas. Ela vai falar de todos esses pensadores na qual eu falei. Vai falar até um pouco mais aprofundado. Aqui eu dei uma explanada por cima, certo? Ela é pequena, mas ela também é um material denso, tá? É um material aí que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre. Mas vamos fazer, eu penso sempre em resumir tudo numa aula de 30 minutos para não ficar pesado para o pessoal e para todo mundo entender. E não esqueçam de ler a apostila, tá, gente? Certo seria acompanhe a aula lendo a apostila, tá? Que vocês vão ver que é simples. Muito obrigado.